Vocês, se quiserem, podem até anotar aí, depois para me cobrar, hein? Mas o Bolsonaro vai sair maior do que quando entrou nessa crise aí sanitária que ocorre no Brasil. Anote aí. E os governadores e prefeitos, eles vão sair menores do que quando entraram nessa crise. Já vou explicar por que eu estou dizendo isso aí. Mas antes eu quero dizer para vocês que aquilo que eu já tinha falado aqui, que a cada momento, à medida que o tempo passasse, a percepção das pessoas a respeito do vírus chinês, da sua propagação, da sua letalidade e das consequências nefastas das restrições horizontais adotadas pelos governadores e prefeitos, de que tudo isso aí, essa percepção das pessoas a respeito de tudo isso aí, estava mudando, e está mudando. Bastante. Hoje mesmo eu registrei no meu blog www.polibiobraga.com.br uma série de manifestações de pessoas comuns, caminhoneiros, donas de casa, pequenos empresários, donos de restaurantes, industriais, comerciantes, estão botando a cabeça para fora para falar. Né? Eu até coloquei no meu blog ali, www.polibiobraga.com.br, alguns vídeos assim altamente esclarecedores. Né? Por exemplo, o de 3 caminhoneiros dizendo o seguinte: olha, pessoal, vocês aí que estão batendo panelinha na janela, acomodados dentro de casa, recebendo tudo aí, vocês fiquem sabendo que nós estamos aqui fora, sem proteção nenhuma. Vocês estão no bem bom aí, sem trabalhar. Nós estamos trabalhando. Né? Mas nós queremos dizer para vocês o seguinte: ou retomam as atividades, vocês vêm para fora também, vão trabalhar, ou nós vamos parar no final dessa semana aí, os caminhoneiros. Claro que não estou falando em nome de todos os caminhoneiros ali, mas a gente via no fundo do vídeo ali uma série de muito caminhão parado. Também quero registrar um outro vídeo que eu coloquei aqui de um ambulante em Porto Alegre, no meio dos carros lá, vendendo as balinhas dele, com 3 cartazes. Olha, eu sinto muito, eu sei que eu estou correndo risco, mas eu preciso trabalhar e preciso de dinheiro para sustentar os meus filhos. Se comprar um leite, eu pão para meus filhos. São coisas comuns, pessoas comuns que estão falando aí, mas eu também quero registrar, porque eu recebi ainda há pouco, eu estou falando com vocês aqui no dia 26, quinta-feira, 4 horas da tarde, agora há pouco eu recebi uma cópia de um manifesto, o nome é esse mesmo, um manifesto, assinado por 3 das maiores entidades empresariais do Rio Grande do Sul, pela Fiert, que é a indústria, pela FEComércio, que é comércio, e pela Farsul, que é agricultura. E o que eles põem? Em síntese, o que eles estão dizendo ali? Estão dizendo o seguinte: olha aqui, ó, nós exigimos bom senso e queremos coisas práticas, hein? Que a partir do dia 1º, portanto, da semana que vem, sejam retomadas 50% das atividades econômicas no Brasil, as que estão paralisadas. 50% a partir do dia 1º. E, a partir do dia 6, 100%. Por que essas datas? Porque, segundo a Fiergs, a Federação, a FEComércio, essa data ela vai significar que terão passado 16 dias, portanto, acima dos 14 dias da determinação de prefeitos como de Porto Alegre de confinamento horizontal, de que todos ficassem em casa. E esse vírus ele dura, aí, segundo os cientistas, alguma coisa como 14 dias. Né? Então, olha, 50% volta no dia 1º, 100% volta no dia 6 de abril. Por essas razões que eu acabei de expor aqui e dos dados que são conhecidos até agora. Eu já vou falar sobre esses dados de vocês aí, que, a respeito de incidência de vírus chinês e de letalidade, inclusive, né? Que não está sendo nada daquilo que estava sendo pintado antes, não. Não está sendo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É isso aí, basicamente é isso aí que está dizendo essas entidades. Lá em Santa Catarina, eu sei que
50 entidades empresariais. Há pouco eu recebi uma manifestação lá de Balneário Camboriú e mandaram uma cópia. 50 entidades empresariais também estão exigindo praticamente a mesma coisa. Santa Catarina está com medidas restritivas mais duras até do que essas aí, né? Eles não permitem, por exemplo, que restaurantes abram nem para teleentrega, né? Então, o governador de lá, acho que não bate bem. Ele ontem abriu uma exceção permitindo que em 40 pontos da BR-101 os restaurantes alcançassem marmitas para os caminhoneiros ali, que podiam pegar a marmita, mas tinham que comer do lado de fora do restaurante. Mas ele prometeu para amanhã, sexta-feira, flexibilizar alguma coisa, um pouquinho mais aí, né? Então, essa é a primeira parte do que eu queria aqui colocar para vocês, né? Então, se vocês acompanharam o meu blog, www.polibbraga.com.br, vocês vão perceber ali manifestações, porque eu estou privilegiando manifestações de pessoas que estão pensando para frente, que não estão interessadas numa queda de braço político aí, na base do quanto pior, melhor, aí, como está fazendo o João Dória, como estão fazendo os governadores e a maioria dos prefeitos. Aí. Mas seus aliados. Aí. Vocês viram que até o Lula, hoje, nessa quinta-feira, tirou uma manifestação aí apoiando os governadores. Hein? Olha a companhia, né? Eu já falei para vocês. Agora vamos entrar nessa parte política, então. Um pouquinho aí, né? Os governadores continuam insistindo, liderados por esse baixinho aí, o governador de São Paulo, o João Dória aí. Não sei como é que estão aceitando a liderança desse sujeito, mas estão aceitando. Então assinaram até um manifesto para o Bolsonaro, né? Eles continuam insistindo em medidas altamente restritivas, né? Como o confinamento horizontal de toda a população. O Bolsonaro já disse para vocês que ele não é a favor disso aí. E eu também não. Confinamento vertical é outra coisa, né? Confinar pessoas com mais de 60 anos ou que fazem parte de grupos de risco, tudo bem, mas até aí, né? Não vamos passar disso aí. Agora, o que eu vi hoje durante o dia é que alguns governadores e prefeitos já estão recuando, estão flexibilizando. O Witzel, lá no Rio de Janeiro, que é um inimigo mortal do Bolsonaro, tirou uma nota hoje de manhã no Twitter dele, dizendo: se o governo federal não me ajudar, nós vamos quebrar. Vai quebrar independente disso. Isso é um louco de atar, esse governador do Rio de Janeiro. Né? O prefeito de Porto Alegre, que tem usado bastante bom senso, ele recuou um pouquinho em relação ao confinamento dos idosos, né? Porque até agora a ordem era o seguinte: né? Idoso não vai para a rua, se for para a rua vai tomar multa, vai ser conduzido até mano militar de volta para casa. Né? Ele recuou, disse que não, peraí, só quem tiver em parques e já de fora disso aí, ninguém mais vai tomar multa, nem... Aí garantiu o direito de ir e vir aí das pessoas. Então, o governador de Mato Grosso já foi até mais adiante, eu tenho 2 decretos deles que estão publicados no meu blog. Se alguém quiser ler, está lá na íntegra, né? Ainda em relação a isso aí, eu queria chamar a atenção para 2 decisões tomadas hoje pelo Bolsonaro, né? Ele até participou de uma mesa redonda aí do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo. Aí. Bom, mas ele tomou essas 2 medidas que são as seguintes. Primeiro, ele zerou os impostos de importação sobre a importação de produtos básicos para combater o vírus chinês, né? Que é a hidroxicloroquina e a azitromicina, que já vem sendo usado em casos críticos aí pelos hospitais, né? Eu disse no meu blog, contei, que ontem o Bolsonaro baixou um decreto autorizando os hospitais em casos críticos a usar já esses 2 medicamentos. Hoje ele zerou a importação. Então isso aí já é uma maneira efetiva de combate direto a quem estiver doente. É direto isso aí. Eu acho que isso é muito importante, né? E ele liberou também, o Bolsonaro, o funcionamento das lotéricas. São as pessoas mais pobres são as que precisam de lotérica. É o seu banquinho. E liberou o funcionamento das igrejas e templos aí. Eu sei que alguns prefeitos, alguns governadores já estão questionando aí a abertura de lotérica, abertura... Vamos ver o que prevalece, né? Se não vier aí o Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio Mello, essa gente que está lá no Supremo Tribunal Federal complicando, meter a mão de novo aí, porque eles agora estão assanhados, né? Estão muito assanhados essa gente aí, mas eles estão perdendo a parada, hein? Estão perdendo. O tempo, como eu disse ontem, joga a favor do Bolsonaro, joga a favor dele. Por que razão? Agora sim, o quadro que eu quero dar para vocês, o cenário
desse vírus aí, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, 16 horas desta quinta-feira. O Brasil tem 2.433 casos. Hoje completa um mês do primeiro caso de vírus chinês. 30 dias. Nós temos 2.433 casos de pessoas infectadas com o vírus chinês. E no Brasil todo, 57 mortos. Olha só. No Rio Grande do Sul, então, são dados da Secretaria Estadual de Saúde. 162 pessoas infeccionadas e um morto, que é o de Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre, 100. Quer dizer, Porto Alegre sozinha tem mais da quase 70% de todos os casos do Rio Grande. É o epicentro no Rio Grande do Sul do vírus chinês. Porto Alegre. Então, esses números, eles vão confirmando exatamente aquilo que o presidente Bolsonaro e uma série de cientistas, médicos e personalidades da área da saúde vem colocando através do meu blog aí, www.com.br. É ali. Bom, para completar essa minha fala de hoje, que eu quero dizer para vocês que eu continuo muito otimista, né? E não é otimista apenas porque o tempo continua muito bom em Porto Alegre. Aliás, eu quero dizer para vocês que essa temperatura que está aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos passando por uma anistia formidável, né? Aqui no Rio Grande do Sul, não chove, né? Há muito tempo não chove aqui no Rio Grande do Sul, mas nós estamos com temperatura elevada, aqui, até 35 graus. E essa temperatura ela não favorece também a propagação desse vírus aí. Mas, enfim, eu estou muito otimista porque o que nós estamos assistindo nesse momento aí é que a razão começa a prevalecer sobre a emoção. Isso é muito importante. E quem andou pescando em águas turvas aí já está começando a se dar mal, hein? Muito mal, né? Porque as pessoas estão percebendo que combater o vírus chinês, ou seja, proteger a saúde, é tão importante quanto proteger o emprego. Não tem uma hierarquia aí. Viu, governador Eduardo Leite? Não tem uma hierarquia aí. Não é tratar de combater a saúde depois, só depois tratar de combater o desemprego. Não, é as duas coisas mesmo. Né? Tem que combater o vírus, proteger a saúde e tem que proteger o emprego. Né? Aliás, o Banco Central hoje tirou uma nota ali dizendo que o PIB desse ano, a nossa riqueza, vai, zero. Então, tudo isso aí está demonstrando que o presidente Bolsonaro é quem está com a razão. E não adianta ficar forçando a barra, não, batendo caçorinha, panela vazia na janela, que não funciona. Mas essa do Lula apoiar os governadores, prefeitos, essa foi um pouquinho demais, hein? Vocês não acham, não? Hein?